5 milagres que a ciência tentou explicar, mas nunca conseguiu. Site Live Science, lista de 10 milagres que desafiam a ciência, e todos eles são milagres cristãos. Um milagre é um acontecimento sobrenatural, ou seja, acima do natural. Ele contraria as leis da natureza e a ciência não consegue explicá-lo, por mais que os cientistas analisem, reanalisem e debatam. Há relatos de milagres em praticamente todas as religiões ao longo do tempo. A ciência desmentiu muitos deles. Outros, porém, continuam inexplicáveis e assombrosos, como estes 10 listados pela revista Live Science. Particularmente chamativo é o fato de que todos os 10 milagres listados são cristãos, e 6 deles envolvem Nossa Senhora. Destacamos 5 dos milagres listados pela Live Science. O primeiro é o milagre do sol em Fátima, Portugal. Em 13 de outubro de 1917, 70 mil pessoas, incluindo jornalistas, testemunharam o milagre que tinha sido anunciado por 3 crianças que Nossa Senhora tinha aparecido ao meio-dia, depois de uma forte chuva que parou de repente. As nuvens se abriram diante dos olhos de todos e o sol surgiu no céu como um disco luminoso opaco, que girava em espiral e emitia luzes coloridas. O fenômeno durou cerca de 10 minutos, e esta lista oficial de milagres reconhecido pelo Vaticano. Os céticos tentam atribuir o evento ao fenômeno atmosférico do parélio, mas sem provas e sem explicar como foi que as crianças o previram. Então, meus amigos, nesse primeiro milagre, nessa primeira história real
que aconteceu em 1917, muito provavelmente, pelo que a gente vê nos relatos aqui nas pesquisas, isso pode ter sido inclusive uma aparição, um avistamento de um disco voador. O que vocês acham desse primeiro? Coloca aí para mim nos comentários. O segundo foi o sangue de São Januário. São Januário, ou São Genaro, em italiano, é o padroeiro de Nápoles. Ele foi martirizado no século IV e um pouco do sangue foi guardado em um relicário. Devendo estar completamente seco depois de 1700 anos, o que acontece é que todo ano, em 19 de setembro, o sangue se liquefaz diante de milhares de fiéis. A liquefação começou a acontecer depois de um terremoto em 1980, que matou mais de 2.500 pessoas em Nápoles. Os cientistas têm muitas teorias sobre o caso, mas até hoje não conseguiram explicar o fenômeno. Mais um fenômeno um tanto estranho. O que vocês acham desse? O terceiro, o corpo incorrupto de Santa Bernadette de Lourdes. O corpo da Santa Bernadette, que faleceu em 1879, continua em exposição na Capela da Santa Bernadette na França, perfeitamente incorrupto. A primeira exumação foi feita em 1909 e os médicos que a realizaram ficaram surpresos ao constatar que o corpo não só não exalava qualquer odor, como também estava em perfeito estado de conservação. A pele se mostrava macia e com consistência quase normal a ser cortada, o que é inexplicável pelas leis da natureza. O corpo foi reavaliado em outras 2 ocasiões, com as mesmas constatações de incorruptibilidade milagrosa. O que vocês acham disso? O corpo está lá. Qualquer um pode visitar. O quarto é a imagem da Virgem de Guadalupe. A imagem da Nossa Senhora de Guadalupe surgiu em 1531, quando o índio Juan Diego disse ter visto a Virgem Maria num campo próximo da cidade do México. Como prova, ele apresentou seu manto, um tecido de fibra de cacto e de qualidade bem pobre, no qual a imagem de Maria teria sido impressa depois da aparição. O material foi analisado em diversas ocasiões por cientistas que nunca conseguiram determinar como a imagem surgiu sobre o tecido. O mais impressionante ainda não é uma imagem pintada ou estampada no tecido. Ela flutua ligeiramente acima do tecido. Igualmente sem explicação. É a perfeita preservação do manto e da imagem mesmo depois de 500 anos. O ícone está exposto na Basílica de Guadalupe, no México. Vai vendo. E o quinto é o Santo Sudário. Provavelmente a relíquia mais famosa da história. O Sudário de Turim não é considerado um milagre propriamente dito, mas nenhuma explicação conseguiu até hoje comprovar o que ele é e como a imagem impressa nele foi gerada. Trata-se do tecido que teria envolvido o corpo de Jesus no sepulcro. A imagem impressa no sudário seria, portanto, a do seu corpo.
exaustivamente analisado e estudado por uma volumosa quantidade de cientistas, o sudário parece apresentar o mesmo fenômeno do manto com a imagem de Nossa Senhora da Guadalupe. A impressão do suposto corpo de Jesus não é direta sobre o tecido, mas flutua ligeiramente acima dele. As tentativas de reproduzir a impressão nunca deram certo e até hoje não se explica de que forma a imagem foi gerada sobre o sudário. O que parece mais provável é que ela tenha sido impressa mediante a irradiação de uma luz poderosa, originada do próprio corpo que ficou impresso. Para os fiéis, trata-se de uma prova da ressurreição de Cristo. A datação da relíquia também é controversa. Alguns exames situam a sua origem na Idade Média, mas pesquisas posteriores indicam que o tecido foi produzido entre 280 a.C. e 220 depois de Cristo, podendo, portanto, ser da época de Cristo. Os estudos continuam. Atendendo a pedidos que eu coloquei, inclusive, numa enquete aqui no canal, muitas pessoas têm curiosidades e acham legal esse tema de contar histórias paranormais, histórias reais, histórias milagrosas, histórias de mudança de vida, histórias onde representam verdade, mas também representa aquele anseio de provar a existência de algo a mais, a existência da fé, a existência de que existe algo além de nós, existe algo sobrenatural que paira o tempo todo sobre ou em volta de tudo que existe. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui se você tem alguma história, se você quer contar alguma história sobrenatural, paranormal, algum avistamento, qualquer história, traz para mim no e-mail que eu vou deixar na descrição e eu vou narrar a tua história real. Pode me mandar fotos, vídeos também, que a gente vai adorar compartilhar isso aqui no canal, nesta nova playlist. Eu sou a Paula Cabral e estou aqui para compartilhar e aprender juntinho com você esse maravilhoso mundo de expansão e despertar da consciência. Um beijo de luz no teu coração e namastê!